Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, rapaziada. Tem bastante coisa pra gente conversar sobre Internacional nesse conteúdo e eu quero começar falando sobre o trabalho que foi feito pelo técnico Roger Machado e pelos seus comandados no treinamento desta terça-feira. Na manhã desta terça-feira, num primeiro momento, os comandados do técnico Roger Machado estiveram na academia para fazer um trabalho mais de reforço muscular, um trabalho de força. Num segundo momento, os jogadores foram para o gramado do CT Parque Gigante fazer treino com bolas, finalizações, jogadas ensaiadas, e assim foi o dia, mais um dia de trabalho do Internacional, visando a estreia do Colorado no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, vulgo dia 29 de março, onde o Colorado pega o Flamengo no Maracanã, na estreia colorada para o Brasileirão. Nesse trabalho, o Internacional não pôde contar, além dos lesionados, que a lista aí só está aumentando, 4 jogadores estão servindo as suas seleções nessa parada de data FIFA. E aí eu falo de Carboneiro e Borré servindo a seleção colombiana, o Ener Valencia servindo a seleção equatoriana e o Sérgio Rocher, goleiro uruguaio, servindo a seleção Uruguai. E é sobre o Rocher que a gente vai falar nesse próximo assunto. Rocher, que estreou de forma oficial na temporada de 2025, na rodada passada das eliminatórias da Copa, na derrota do Uruguai para a Argentina por 1-0, ele fez defesas importantíssimas. Logo após sua recuperação de uma lesão, uma tendinose no joelho, jogou oficialmente pela primeira vez nessa derrota do Uruguai para a Argentina e esteve em campo hoje diante da Bolívia, onde o goleiro uruguaio fez aí no mínimo 7 defesas milagrosas, salvando o time do Uruguai de um resultado adverso. E numa dessas defesas aí, após o término do primeiro tempo no intervalo para a imprensa uruguaia, ele reclamou de voltar a sentir dores no joelho. Não especificou a intensidade dessa dor, o que ela pode significar para o futuro. Não parece ter algo tão grave assim, até porque ele jogou toda a segunda etapa, mas é algo que quando ele voltar para o Internacional para dar sequência no treinamento, se juntar ao grupo de jogadores, aos médicos do Internacional, a comissão técnica colorada, vai ser melhor reavaliado. E falta um ponto de interrogação em cima do Rocher. Será que ele vai ser o goleiro titular para a estreia colorada na Copa, no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América, na primeira semana do próximo mês, no mês de abril, diante do Bahia fora de casa? Ou será que o Antony vai continuar sendo o goleiro arqueiro titular do Internacional? E se isso acontecer, não vai ser nenhuma injustiça para mim, pois o Antony está jogando muito bem. Pessoal, um outro assunto que está aquecendo os bastidores do Internacional é a questão entre D'Alessandro e Guto Peixoto. Guto Peixoto, para quem não sabe, é o diretor de futebol do Grêmio, do rival do Grêmio, onde foi aí uma tônica de polêmica durante esta terça-feira. Por quê, Matheus? O que está acontecendo? É o seguinte, o Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, na noite dessa última segunda-feira, vulgo ontem, numa confraria, uma reunião diretiva entre diretores e representantes do Grêmio, foi indagado sobre a fala do D'Alessandro, do vestiário, para o grupo de jogadores do Internacional, onde o D'Alessandro, em certo momento, falou a seguinte frase, abre aspas, vamos pisar na cabeça deles, fecha aspas, para os jogadores do Internacional num tom de querer, no intuito de incentivar o grupo de jogadores do Internacional para aquela final no estádio Beira-Rio, a final do Campeonato Gaúcho. Pois bem, o Guto Peixoto foi indagado sobre essa fala do D'Alessandro, onde o Guto Peixoto falou o seguinte, nas palavras dele, mais ou menos é o seguinte, abre aspas, ele não pisa na cabeça de ninguém, rapaz. Ele vai vir, chegar na arena e vai apanhar, fecha aspas. O que quer dizer todas essas falas? Vai dar briga? Tá incentivando o ódio? Tá incentivando violência? Qual é a tua opinião, Matheus? Gente, a minha opinião é o seguinte, é futebol. Cada um vai usar as armas que tem. O D'Alessandro usou aquela palavra, aquelas frases para incentivar os seus jogadores. E assim fez o lado do Grêmio Guto Peixoto, num tom de incentivar o seu plantel e defender o seu lado, que é o lado azul da força. Gente, quando o D'Alessandro fala que é para pisar na cabeça dos jogadores do Grêmio, não é de que os jogadores do Internacional não entrar em campo, derrubar os jogadores do Grêmio e pisar com as traves da chuteira na cabeça de ninguém. E a mesma coisa o Guto Peixoto.
Ele não falou que o D'Alessandro vai agora no próximo Clássico Grenal, que vai ser no primeiro turno do Brasileirão. O D'Alessandro vai chegar ali no ônibus colorado, com a delegação do Inter, e a torcida e o Grêmio vai chegar, pegar o D'Alessandro e vai linchar e vai bater no D'Alessandro e fazer acontecer. Não, gente. É mais um intuito de incentivo, de colocar uma pimenta a mais nessa rivalidade que é muito grande. Mas aí é a tua opinião, e eu quero saber o que tu acha dessa situação, se é discurso de ódio, se é incentivo de briga, ou se for mais no campo de apimentar mais um pouco desse clássico que já é quente e de ferver um pouco mais os bastidores e cada um dos lados incentivando e lutando pelos seus. Eu quero a tua opinião. Como quero a tua opinião também pelo forte acontecimento de ato de racismo contra um jogador do Internacional, lá na Itália, onde o Internacional, com o seu time sub-18, sub-20 lá, estava disputando, ou pelo menos, né, ainda nesse momento está disputando um torneio que tem com o nome Vilarejo, acho que é esse o significado, onde o Internacional está enfrentando a Torino, da Itália. O Inter perdeu por 3-0 essa partida. E num determinado momento, em um lance, o jogador lateral esquerdo do Internacional, Cauã Barbosa, teria sido chamado de, abre aspas, macaco, pelo jogador do Torino, Felipe Gonzalo, camisa 7 do time italiano. A partida foi interrompida, o Internacional saiu de campo, seus jogadores foram tirados de campo, depois o Inter voltou, o Cauã Barbosa foi expulso, levou vermelho, depois foi para cima do jogador adversário aí, o Felipe Gonzalo, camisa 7, que teria chamado, segundo o Cauã Barbosa, teria chamado o Cauã Barbosa de macaco, teve expulsão do Cauã Barbosa, aí o Inter voltou ao gramado, aí o Torino retirou seu time de campo, o Torino estava ganhando um jogo de 3-0, e a partida foi dada como encerrada. Um dirigente do time dessa categoria do Internacional do Sub-20, Ricardo Fortes Oliveira, aí em reportagem ao jornal Zero Hora, deu a seguinte declaração, abre aspas, a igualdade é um valor inegociável ao nosso clube e não aceitamos qualquer ato que atente contra ela, fecha aspas. É algo que tem que ser investigado, que infelizmente ainda acontece em todos os âmbitos da nossa vida, que é o racismo, que é algo que tem que ser combatido e que infelizmente, por mais que se combata de um lado, aconteça do outro, infelizmente ainda acontece, e isso tem que ser investigado, e se isso se comprovar, se o jogador do Torino, o Felipe Gonzalo, camisa 7, realmente fez isso, que seja apurado, que seja punido e que sirva de exemplo para os possíveis futuros infratores desse crime que é o racismo, onde dessa vez foi um jogador do Inter, mas amanhã é um parente dele, é um parente meu, parente teu, um familiar nosso, e é algo que a gente tem que debater e punir. Deixa eu usar a expressão aqui, os vagabundos que fazem esse tipo de situação, que é o racismo, que é algo nojento que tem na nossa sociedade, e que agora eu quero que seja investigado essa situação, e se Felipe Gonçalo fez isso realmente, tem que ser punido da forma mais forte possível. O Internacional soltou uma nota oficial sobre essa situação, e agora eu espero para ver o desenrolar dos próximos capítulos dessa situação. E eu quero a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!